Sou o professor Frank, vou falar de Guerra Fria. Então, Guerra Fria aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela aconteceu de 1939 a 1945. E depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, surgiram duas grandes potências no mundo, que foram elas, os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética é hoje a Rússia. Então, de certa forma, essas duas grandes potências tentaram mostrar para o mundo que a sua forma de governar economicamente era a correta. A União Soviética defendia o socialismo, enquanto que os Estados Unidos eram os grandes defensores do mundo capitalista. Então, de certa forma, nós temos que entender o que é capitalismo e o que é socialismo. O capitalismo tem como base a propriedade privada e o lucro. Então, são os dois pilares do capitalismo: lucro e propriedade privada. Já o socialismo tem como pilares o poder do Estado controlando a vida, controlando a economia, e não existe propriedade privada. Tudo é controlado pelo Estado, inclusive as propriedades que desenvolve a reforma agrária sobre elas. Para nós resumirmos a Guerra Fria, nós precisamos de entender três acontecimentos: a corrida espacial, os planos econômicos e os pactos militares. Então vamos começar com a corrida espacial. A corrida espacial ela é responsável por tudo que nós temos hoje. Se nós temos um celular, se nós temos uma televisão, uma transmissão ao vivo, tudo isso foi fruto da corrida espacial. No ano de 1954, teve início a corrida espacial com o lançamento do primeiro ser vivo ao espaço, que foi a cachorra Laika, lançada pela União Soviética. Depois de 57, nós tivemos Yuri Gagarin, foi o primeiro homem a pisar no espaço. Depois nós tivemos outras pessoas que pisaram no espaço, entre elas a primeira mulher, que foi Valentina, também uma mulher soviética, no ano de 57. Então, a União Soviética sai na frente, lançando o ser humano, o primeiro ser vivo no espaço. Primeiro lançou a cachorra morreu, depois conseguiu lançar Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir ao espaço. Yuri Gagarin fala a célebre frase, a Terra é azul. Então, depois nós temos a conquista da Lua, que marcou a conquista dos Estados Unidos, na questão da conquista espacial. No ano de 69, Neil Armstrong pisa na Terra e finca a bandeira dos Estados Unidos sobre a Lua, no ano de 69. Então isso possibilitou a instalação de satélites, possibilitou o grande desenvolvimento tecnológico, inclusive a internet, que nasceu no ano de 1980. Depois nós temos que entender os planos econômicos. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética defendiam seus modelos econômicos para fortalecer outros países. Então eles queriam reconstruir os países que tinham sido abalados pela Segunda Guerra Mundial. Então a Europa ela estava totalmente arrasada, depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos países tinham sido destruídos, muitas potências. E aí o socialismo avançava, o capitalismo de certa forma criava mecanismo para impedir esse avanço, Então, do lado capitalista, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano onde emprestava dinheiros a juros baixos para os países arrasados pela Segunda Guerra Mundial, com o compromisso de que esses países não se atentariam para o socialismo. Então, empréstimo a juros baixos, ajuda econômica, e, de certa forma, a criação de alguns planos, como foi o caso do Plano Colombo, que teve como objetivo reconstruir o Japão depois das bombas atômicas. Então, alguns planos, igual por exemplo, se você tem hoje uma televisão sempre Toshiba na sua casa, foi graças ao Plano Colombo. Os investimentos que os Estados Unidos geraram no Japão possibilitaram o grande desenvolvimento econômico japonês, de você ter uma moto Honda, uma televisão sempre Toshiba, e por aí vai, várias outras marcas que são japonesas, Mitsubishi, por aí vai. Depois temos a Comecon, Conselho Econômico Monetário Soviético, tinha como objetivo
introduzir a economia planificada. Então a economia planificada ela é diferente da economia capitalista. Na economia planificada os preços não sobem ao longo de um período. Então, por exemplo, um exemplo bem claro disso são os produtos chineses. Você pode observar que quando você compra um produto chinês, dificilmente ele varia de preço. O preço dele é sempre quase igual. O produto chinês ele não tem aquela variação de hoje está caro, amanhã está barato. Ele é praticamente a mesma coisa. Então isso é um exemplo de uma economia planificada. Por mais que a China hoje esteja no mundo capitalista, mas a sua economia ainda tem um pouco de planificação, né? Então, a Comecon foi a estratégia dos soviéticos para implantar economias socialistas em outras partes do mundo, principalmente no mundo oriental. Então o mundo ficou dividido. Da parte oriental ficou socialismo, da parte ocidental ficou capitalismo. E por fim, sem armas, ninguém consegue nada, né? Então, do lado americano, foi criada a Organização Tratado Atlântico Norte, que tinha como grandes países Estados Unidos e Inglaterra, que são as grandes potências capitalistas, e outros países que foram atraídos para a OTAN. A OTAN tem como objetivo principal, quando um desses países entrar em guerra, os componentes da OTAN vão dar auxílio para esses países capitalistas, né? Então, de certa forma, a OTAN até hoje ela existe e faz com que os países capitalistas sejam muito fortes no quesito militar. Já a União Soviética criou o chamado Pacto de Varsóvia, né? Então, o Pacto de Varsóvia foi a estratégia socialista da Rússia para fortalecer militarmente os países socialistas através das troca de mercadorias, troca de matéria-prima para construção de armas e até mesmo ajuda bélica para outros países. Para finalizar, você precisa entender uma coisa sobre a Guerra Fria. Por que a Alemanha foi dividida, né? Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo descobriu o Holocausto, que era o extermínio de judeus pelos alemães. Então, os países capitalistas tinham que acabar com o nazismo. Para acabar com esse, tanto os capitalistas quanto o socialismo. Para acabar com o nazismo, os grandes ganhadores da Segunda Guerra Mundial, dividiram a Alemanha entre essas potências. Então, da parte oriental ficou a União Soviética e da parte ocidental ficou os Estados Unidos e Inglaterra e França. Para que as pessoas não passassem para o lado capitalista, a União Soviética construiu o muro, separando a cidade de Berlim ao meio. Então, a construção do muro foi para que as pessoas não fossem para o lado capitalista. O lado capitalista, ele possibilita o poder de compra, né? Então isso para eles era como se fosse um pecado. No ano de 1989 ocorre a queda do Muro de Berlim, né? Pondo fim à chamada Guerra Fria. Então o marco do fim da Guerra Fria é a queda do Muro de Berlim. Um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido a nossa explicação sobre Guerra Fria, né? Então a Guerra Fria